Olá pessoal, tudo bem? No dia 16 de abril de 2020, agora, eu participei de uma live com o Dr. André Matos, um cirurgião plástico na cidade de Niterói, no Rio de Janeiro. Nessa live nós falamos de algumas coisas bem importantes, mas muito pouco comentadas quando se trata de cirurgia plástica. Afinal, raramente o profissional da psicologia é lembrado quando se fala sobre procedimentos estéticos. Mas a gente tem um trabalho de atuação interessante aí nessa linha, e esse assunto não é apenas sobre o procedimento estético em si, a gente também precisa falar de autoestima. Como é o acompanhamento psicológico? Para que serve? Como ele se dá no caso de uma cirurgia plástica? Bom, vamos lá. É interessante a gente observar que a psicologia tem a ver com cirurgias em geral, né? Tanto a cirurgia geral, por conta aí das questões de traumas que a pessoa pode ter vivido, por exemplo, acidentes, ou mesmo adoecimentos específicos, né, que de certa forma requerem aí um acompanhamento psicológico, quanto a cirurgia plástica, porque além desses mesmos tópicos, na cirurgia plástica a gente tem aí essa abordagem da autoestima. Então, às vezes se faz necessária uma avaliação dos aspectos psicológicos do paciente para a gente observar como esse paciente se percebe, como percebe o próprio corpo. Uma das coisas que nós investigamos, por exemplo, é se existe aí algum tipo de distorção da imagem corporal. Por exemplo, um transtorno dismórfico corporal, em que algumas pessoas observam em si mesmas defeitos onde eles não existem, vamos dizer assim, ou ampliam essa percepção de alguma coisa que de repente não é perfeita, não é como na revista, mas como se fosse algo muito, muito pior do que é. E claro, né, gente, quando eu falo pior, eu estou usando de certa forma uma expressão desse paciente, né? Até porque a estética é um fator relativo à percepção de cada um. Então, além da gente observar se existe algum tipo de distorção da imagem corporal, a gente também procura observar se existem outros fatores psicológicos ali associados, por exemplo, ansiedade ou depressão, ou se existe uma compulsão alimentar, como está a rotina daquela pessoa, como é que ela cuida de si mesma. Em psicoterapia, nosso interesse é auxiliar, dar um suporte nesse processo de elaboração aí da autoestima, das motivações, por que esse paciente está fazendo, por que esse paciente buscou fazer uma cirurgia plástica, se são motivações que ele filtrou, que ele avaliou, que ele realmente escolheu autonomamente, ou se ele só está reproduzindo idealizações sociais. A cirurgia plástica é uma tecnologia médica que existe e que a gente também precisa trabalhar, tratar como uma questão de direito, né? Qualquer um que quiser, que tenha acesso, que possa, tem direito de optar por esse procedimento, desde que, obviamente, tenha feito todas as avaliações de risco e, enfim, seja um médico de referência, por favor. Agora, é muito importante que ela faça isso por ela mesma, né? E não porque alguém quis ou porque está querendo responder a uma padronização social. Existe, sim, um grupo de pessoas que busca a cirurgia plástica desimplicadamente, né? Que basicamente vai lá, faz a cirurgia, se resolve, fez o milagre e acabou. Mas a gente também precisa trabalhar essa implicação das pessoas, dos pacientes. Porque, por exemplo, de nada adianta uma pessoa fazer uma abdominoplastia e logo depois, uns meses depois, acabar engordando tudo de novo por conta de uma compulsão alimentar ou algo assim. Ou seja, se desimplicar desse processo de cuidado e lidar com a cirurgia como se fosse só um ato milagroso. Mesmo a cirurgia plástica requer essa implicação do paciente no cuidado dele com ele mesmo. Nesse trabalho, por exemplo, pré-operatório, o psicólogo também quer investigar ali junto com o paciente quais são as expectativas que ele tem com relação a esse processo, até porque existem estudos que mostram que expectativas irrealistas também costumam estar associadas com insatisfação do resultado da cirurgia. Afinal, é claro, algumas pessoas estão aí com outros padrões em mente e não estão levando em consideração as próprias condições e limites. E por isso eu destaco conversar com o cirurgião plástico para entender todas essas condições e todas as possibilidades, né? Quais são os limites, o que dá e o que não dá para acontecer com o seu corpo. Porque existe aí uma diferença entre as possibilidades reais e o sonho do paciente. Né? E aí, nesse processo da gente investigar as expectativas, a gente está justamente interessado em perceber que motivações são essas que essa pessoa tem. Se ela está indo para um movimento de rebanho, como eu já estava comentando um pouquinho antes com vocês, ou se ela fez já uma análise, uma observação do quanto aquilo afeta ela, ou do quanto aquilo é fundamental, e fez uma escolha autônoma.
Depois da cirurgia plástica, alguns efeitos são muito comuns. Por exemplo, é muito comum a pessoa se sentir mais jovem, mais bonita, mais leve, mais enérgica, e isso é ótimo. Mas a gente também tem que estar atento ao outro lado. Existem aquelas pessoas que realmente se frustram com o resultado, e a gente tem um trabalho aí pós-cirúrgico de acompanhar esse movimento e de ajudá-lo a lidar com a nova imagem de si mesmo, né? Inclusive acolhendo aí, como eu disse, essas frustrações. E ao mesmo tempo a gente observar também se esse paciente não caiu, por exemplo, no oposto, que é uma certa euforia, um certo narcisismo, né? Que claro, já são aspectos que a gente até consegue perceber também desde antes da cirurgia plástica. E aí a gente trabalha isso também a nível de autoestima. Convém que ela não esteja nem subjugada, né? Nem desqualificada e nem supervalorizada, que também traz outros tipos de problema. Como falar então de autoestima?